isso, eu fui despejado e fui morar nessa comunidade, chamada de Porta do Céu. Isso, invadimos esse local, loteamos, dividimos, construímos cada um seu barraco com portas de guarda-roupa, madeiras que nós íamos encontrando, reciclando pela rua, né? Ou seja, eu levei também uma vida de catador, quase uma vida de mendigo, construí esse barraco e ali eu vivi durante 5 anos. Não que eu fosse uma pessoa acomodada, mas era o tempo que Deus precisava para tratar a minha vida. Não, nesse período eu já não estava mais envolvido com tráfico, até porque mataram o meu compadre. Não, eu saí do tráfico porque eu acho que Deus, mesmo na minha ignorância, Deus já vinha me tratando, porque ali eu sentia que aquilo ali não era um ambiente para mim. Era um ambiente de muita adrenalina, e na realidade o que eu queria era promiscuidade. Naquele momento eu queria era as drogas, a facilidade com as mulheres, a falsa facilidade que o inimigo me oferecia. Eu não queria correr riscos, eu não queria confrontar, eu não queria pôr em risco a minha vida. Essa que era a verdade. Eu conseguia ter esse reflexo de consciência, que ali não era vida para mim. E vivendo durante esses 5 anos nessa comunidade, o Senhor me deu grandes lições de humildade, simplicidade, de amor, e nessa comunidade eu tive encontro com Jesus. Nessa comunidade eu tive encontro com Jesus, que periodicamente passava alguém evangelizando, embora eu não possa dizer que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, porque eu tenho uma prima que é diaconisa, hoje minha intercessora, e quase todas as vezes que eu estava na Zona Oeste, Bangu, Padre Miguel, Vila Vintém, vamos dizer assim, eu me deparava com ela. Hoje eu consigo entender, mas na época eu não compreendia. Por que quase sempre eu me deparava com aquela mulher? Eu estava me preparando às vezes com os conhecidos para preparar a droga para poder utilizar. Daqui a pouco ela aparecia, virava e falava para mim: prima, eu preciso falar com você. Jesus mandou te falar isso. E eu na pressa, na ânsia de usar a droga, falava: tá bom, prima. Ela: não, peraí, eu não acabei de falar contigo. Ela me segurava pelo braço e falava: Jesus mandou te falar isso. Você está vendo essa igreja? E ela apontava para a igreja. Ela dizia: eu ainda vou ver você louvando nessa igreja. Mas eu confesso que ela falava, apontava, mas eu nunca consegui enxergar a igreja, porque o inimigo, ele me cegava. Eu nunca consegui enxergar uma igreja sequer dentro de qualquer comunidade que eu frequentasse. Quando em outras vezes eu avistava, eu tentava correr dela. Eu gritava: sujou. Aí os camaradas perguntavam: o que foi a polícia? Eu falava: não, é minha prima. E ela é crente, é pior ainda. E eu corria, irmãos, entrava num beco, saía pelo outro. Quando eu chegava do outro lado, eu me deparava com ela. Eu não conseguia compreender como é que ela conseguia fazer isso. Hoje eu consigo entender que era o plano de salvação de Deus na minha vida. E Deus usou muito essa mulher. E muitas das vezes nós não nos permitimos ser usados. Mas graças a Deus, o amor de Cristo me alcançou. Eu comecei a sentir um grande desejo de adentrar uma igreja que tinha em Bangu. E chegados meus 35, 36 anos, eu senti um desejo muito forte de adentrar a uma igreja que eu tinha o costume de passar e via, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu via um movimento muito forte, eu sentia uma coisa que me atraía para aquele local. Mas sempre que eu podia, eu resistia. Mas chegou um dia que eu decidi entrar naquele lugar. Desde o primeiro dia que eu adentrei aquele lugar, eu me tornei uma pessoa diferente. Eu comecei a sentir um certo questionamento nas coisas que eu fazia. Eu já não sentia o desejo de fazer da maneira a qual eu fazia. Então, em um dado feriado prolongado, começaria na sexta-feira, mas as pessoas já aderem a ele na quinta. Eu tinha um conhecido que geralmente andávamos eu e ele.
Nós comprávamos vinho, comprávamos cerveja, íamos na boca de fumo, comprávamos de 10 a 15 papelotes ou sacos de droga. E ali nós passávamos uma madrugada todinha usufruindo da droga. Só que nesse feriado prolongado aconteceu algo diferente na minha vida. À base de meia-noite do primeiro dia do feriado, na quinta-feira, eu peguei o meu copo de bebida, virei ele de boca para baixo, numa iniciativa inexplicável, eu disse: a partir de hoje eu não bebo mais. Esse conhecido ainda não compreendeu nada e ele ficou aborrecido, chateado. Eu pensei dele ficar satisfeito, que mais ia sobrar para ele, né? Mas não, ele ficou aborrecido. Hoje eu compreendo que não era ele, era o inimigo através dele, demonstrando a sua repúdia pela minha atitude de parar. E nessa mesma madrugada, na base de 2h30, 3 horas da manhã, eu meti a mão no meu bolso, eu tirei todos os pacotes de droga que estavam no meu bolso, comecei a rasgar, jogar na poça de lama, porque chovia nesse dia, comecei a jogar na lama e falei: a partir de hoje eu também não cheiro mais. A fúria foi tremenda por conta dele. E ele dizia: eu duvido, eu duvido, eu duvido. Era o próprio inimigo. Era o próprio inimigo, meus irmãos. Só que eu mantive isso. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, comprei umas 3 garrafas de refrigerante de 2 litros. No mesmo isopor que continha as nossas bebidas que nós tínhamos comprado, eu fui lá e inseri os meus refrigerantes. No dia seguinte ele ficou pasmo, porque eu mantive. Eu continuei tomando só refrigerantes. Comecei a ir com mais frequência à igreja. Comecei a desenvolver um desejo de me relacionar com Deus e conhecer mais sobre Deus. E fui me entregando. Conforme eu fui me entregando, o Senhor foi me limpando, foi me lavando, foi me libertando. E eu ainda continuava refém do cigarro. Participei de um estudo de integração para ser batizado. Fui batizado nas águas, fiz a parte 2 da integração e comecei a ser assíduo na igreja. Mas o inimigo ainda permanecia assíduo em mim com o cigarro. E eu lutando, completei 1 ano de igreja. Acreditei que eu não poderia me libertar do cigarro, que na maioria das vezes vem sobre as nossas vidas uma fraqueza espiritual, às vezes surge incredulidade, e eu decidi parar de caminhar na presença de Deus porque não conseguia parar de fumar. Mas apareceu um homem de Deus, um intrépido, um guerreiro de Deus que virou para mim e falou assim: não, você não vai parar, vamos orar, vamos lutar e você vai vencer esse vício, você vai permanecer na presença do Senhor. E eis-me aqui, queridos, para honra e glória do Senhor, eu venci. Em Cristo Jesus eu venci. Paulo Coral hoje com Cristo é uma pessoa que tem amor ao próximo, é uma pessoa que ama falar de Jesus, é uma pessoa que ama adorar e louvar ao Senhor com cânticos esse. A minha voz, eu já usei ela em escolas de samba, pagode, como eu já disse para os irmãos. Eu já usei em terreiros espíritas, cantando ponto às entidades, né? É como se chamam as canções que são entoadas em um terreiro espírita, são chamadas de ponto. Essa voz já foi usada para entoar pontos, mas hoje não. Hoje ela é utilizada para louvar a Cristo Jesus. E eu, que outrora era um homem que buscava ter muitas mulheres, hoje sou um homem de uma mulher só. Alexandra Vasconcelos Martins Jesus, minha esposa, aquela que o Senhor separou para mim. E eu sou muito feliz. Hoje eu sou feliz. Me enganava eu, há tempos atrás, achando que eu conhecia a felicidade. Não. Hoje em Cristo Jesus eu sou feliz. Hoje eu louvo, hoje eu evangelizo, hoje eu volto aos lugares que eu passei outrora, onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça.
Porque hoje eu volto a esses locais para falar de Cristo. Hoje eu volto nesses locais para dizer para eles que Jesus fez e continua a fazer em minha vida, pode fazer na vida deles também.